Você já imaginou o que teria acontecido se o Anjo Whis tivesse mandado o seu poder para a Genkidama do Goku? Certamente ela se tornaria tão poderosa que poderia destruir facilmente os 13 universos. E hoje vamos entender de uma vez por todas por que Whis e Bills nunca mandaram seus poderes para a Genkidama, algo que poderia causar um colapso em todo o universo de Dragon Ball. Certamente já entreguei tudo, porém precisamos entender como a Genkidama funciona e o quão poderosa ela poderia ficar caso recebesse a energia de uma divindade, algo que certamente você talvez nunca tenha parado para imaginar, mas se tornaria uma esfera tão gigantesca de energia que talvez nem o próprio Goku conseguisse controlar ela. De toda forma, já entendendo um pouco aqui como que funciona a Genkidama, para a partir disso partimos então para o preceito de como esse poder insano poderia causar um verdadeiro colapso universal. Vamos entender de cara quais são os requisitos para utilizar a Genkidama e como ela funciona. Afinal de contas, a gente sabe bem que a Genkidama funciona como uma coleta de energia, onde o Goku reúne energia de todos os seres vivos dispostos a ajudar, além de plantas, rios, oceanos e o próprio planeta. Essa energia se concentra em uma esfera luminosa acima de suas mãos. O uso requer pureza no coração. Apenas alguém de coração puro pode usar a Genkidama sem que ela se volte contra ele. Goku é ideal para isso devido sua natureza altruísta, tempo e vulnerabilidade, até que exige tempo para acumular energia suficiente, tornando o usuário vulnerável enquanto carrega o ataque. Poder escalável. A força da Genkidama depende diretamente da quantidade de energia reunida. Se mais pessoas contribuem, ela se torna mais devastadora. Porém, algo que a gente vai abordar aqui é que, a depender do indivíduo que manda o poder para a Genkidama, ela pode se tornar uma verdadeira bomba universal, como seu nome mesmo nos Estados Unidos sugere. Afinal de contas, lá eles chamam a Genkidama de Spirit Bomb, ou simplesmente bomba espiritual. Porém, a finalidade da Genkidama entrega que na verdade ela não poderia destruir os universos, já matando esse mito, portanto, que eu abordei logo no início do vídeo, já que ela é uma técnica defensiva, meus amigos, e não destinada ao uso destrutivo indiscriminado. Goku a utiliza apenas em situações extremas contra inimigos extremamente perigosos. E é aqui que a gente entra num ponto importante, porque em inúmeras vezes os guerreiros Z evitaram que algum golpe soltado com as mãos, golpes de Ki, fossem enviados diretamente para o núcleo do planeta, pois poderia causar a destruição tranquilamente do planeta se isso acontecesse. Porém, toda vez que a Genkidama foi utilizada, ela tranquilamente poderia destruir vários planetas que estivessem ao redor daquela mesma galáxia. Algo que nunca aconteceu. Isso porque, como eu expliquei para vocês aqui, essa é a importância de entender os fundamentos. A Genkidama ela é uma técnica defensiva no final das contas, onde o seu foco não é destruir. Portanto, se o Goku estivesse utilizando a Genkidama e o Whis resolvesse mandar seu poder angelical para ela, meus amigos, ai de quem recebesse esse golpe. O maluco seria completamente varrido da existência do universo. E não! Aquilo que eu disse no início do vídeo não aconteceria. Ela não destruiria os 13 universos, pois o seu fundamento não é de destruição, para ficar bem claro. Porém, é nesse ponto que surge um questionamento. Afinal de contas, o poder da Genkidama acaba sendo um poder puro, de pura bondade, no final das contas. Será que o poder destrutivo do Bills se misturaria com ela, podendo, portanto, alterar sua fórmula e, consequentemente, podendo causar uma verdadeira destruição? Por isso que é importante a gente entender o que aconteceria se tanto o Whis como o Bills mandassem um pouco da sua energia para a Genkidama.
Só um adendo interessante também, antes da gente prosseguir com esse tema bem interessante, aqui lá em Dragon Ball Z, quando um indivíduo muito forte mandou energia para Genkidama, e principalmente no Dragon Ball GT que isso também aconteceu, um indivíduo de outro planeta mandou energia para Genkidama, deixando ela espetacularmente mais poderosa, tá? E depende completamente do nível de poder do indivíduo. Então, quanto mais forte o indivíduo vai influenciar diretamente no nível de poder daquela Genkidama, tá? A Genkidama mais poderosa de todas, no final das contas, foi a do Torneio do Poder, onde o Goku utilizou contra o Jiren, porém não funcionou. E o que aconteceu no Torneio do Poder é que o Goku, ele manipulou a Genkidama, ele deixou ela mais poderosa graças ao Super Saiyajin Blue. Talvez em nível de massa, de energia recebida, a do Dragon Ball GT seja disparadamente a mais poderosa de todas. Outro adentro e curiosidade interessante sobre a Genkidama é que ela não é tão efetiva quanto parece, já que ela foi utilizada dentro de toda a franquia Dragon Ball, juntando também o Dragon Ball GT, que por mais que seja filler, tranquilamente se encaixa nessa análise. A Genkidama foi utilizada um total de 5 vezes. Ela foi utilizada 3 vezes em Dragon Ball Z, 1 em Dragon Ball GT e 1 em Dragon Ball Super. Ela teve uma eficiência menor que 50%, totalizando apenas 40% de eficiência no final das contas, já que ela só destruiu o Omega Shenron e o Majin Buu no final das contas, não destruindo, portanto, o Vegeta, o Freeza e o Jiren. De toda forma, minha grande preocupação e receio seria se o Bills mandasse o seu poder para Genkidama, já que poderia desequilibrar completamente os fundamentos dela. O Hakai do Bills poderia tornar ela instável e aí sim tornar ela uma verdadeira bomba cósmica, que seria capaz de destruir todos os universos de uma vez. Já o poder do Whis não, o poder do Whis só incrementaria uma esfera gigantesca, talvez do tamanho de um planeta, o que varreria da existência do universo o indivíduo que recebesse esse ataque. A minha análise final é que o titio Akira Toriyama não quis que o Goku recebesse poder nem do Whis, muito menos do Bills, e não tivesse a ideia de utilizar esse ataque em inimigos futuros, pois tornaria a situação muito apelona e quebrada, e eu não quero nem entrar aqui nos méritos do que aconteceria se o Zeno ou o Daishinkan mandassem poder para Genkidama, pois ficaria um negócio completamente roubado e Dragon Ball, de certa forma, perderia o sentido. De toda forma, a Genkidama é uma técnica que o Goku realmente só usa em último caso, quando ele usa todos os seus poderes, ver que não tem jeito. A gente ainda não teve a chance de ver o Goku utilizando a Genkidama com o instinto superior, o que também aumentaria o seu nível de força, né? Lembrando que no final das contas as transformações do Goku só servem mesmo para empurrar a Genkidama para cima do seu oponente. De toda forma, de fato, uma curiosidade bem interessante, a Genkidama do Whis, será que ela poderia causar um dano estrondoso ao próprio Bills? Mano, é algo a ser analisado. De toda forma, galera, esse foi o vídeo de hoje, trazendo mais uma curiosidade acerca do universo de Dragon Ball. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, confere minhas redes sociais, sempre aparece no início do vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima comigo, Matheus Midnight.